A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a Epístola de Paulo Apóstolo aos Gálatas, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, interaja com o canal para que mais pessoas possam alcançar a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 4, a adoção na família de Deus. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude nos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Lembrando que somos todos criaturas de Deus, ou seja, fomos feitos por Deus. Mas a partir do momento que você se entrega ao Senhor, reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez em carne para nos redimir do pecado, que Ele é o nosso Salvador, e se batiza nas águas, você se torna templo do Espírito Santo e se torna filho de Deus. Então é nesse momento que somos filhos de Deus, e aqui é o que está dizendo, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos também herdeiro de Deus por Cristo. Aí a partir do versículo 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. E é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me o que quereis, estar debaixo da lei, ou não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre.
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se estende por alegoria que estás são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmão, somos filhos, não da escrava, mas da livre, né? Paulo está deixando claro aqui que ele pregou, ele testificou a verdadeira história, né? O verdadeiro Deus, né? Somos descendentes de Abraão, contando toda a história desde o princípio, né? Sobre as duas descendências de Abraão, uma para o bem, né? Para a vitória, para o caminho de Deus, e outro não. E quem testifica de Jesus Cristo, né, quem fala sobre Deus aqui, Paulo falou sobre Deus e todos realmente acreditaram em Paulo e seguiram a Paulo, mas estão vindo outros aqui pregando um outro evangelho, né? Então já naquele tempo já existiam, aliás, principalmente naquele tempo, né, existiam os falsos profetas, existiam os falsos apóstolos também, né, os falsos pregadores. E eles estavam caindo em tentação, caindo no conto, né? Acreditando nesse evangelho. E Paulo estava ali lhe abrindo os olhos para isso, né? A liberdade em Cristo, no capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela fé. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentiríeis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou então perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são
adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Naquela época, lembra-se que Paulo, quando voltou a Jerusalém, houve contenda ali entre os judeus, né? Lembrando que os judeus ali eram o povo do Senhor, porque a metade acreditava na ressurreição de Cristo e a outra metade não. E a metade que não acreditava era contra Paulo. Por quê? Porque Paulo testificava a Jesus Cristo, ou seja, ele confirmava ali, ele era testemunha de que Jesus Cristo realmente ressuscitou, né? Nós sabemos disso, Jesus Cristo ressuscitou para que nós fôssemos redimidos de nossos pecados. Com a ressurreição, nós temos a plena certeza hoje que nós somos redimidos do pecado, né? E que nós podemos ser salvos, né? Nós não somos salvos, nós podemos ser salvos pelo amor, pela graça do Senhor, não pela lei nem pela obra, muito menos por ser digno ou por merecimento, porque nós não temos merecimento nisso, nós não temos dignidade para isso. Mas Deus nos amou, então pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é que nos ofereceu a salvação. Então, quando andamos no caminho do Senhor, quando seguimos os seus mandamentos, né, quando somos justos, como quando ajudamos a quem precisa, né, tudo obviamente para a honra e glória do Senhor, não para se gloriar, né, não para se locupletar, né, porque tem gente que faz caridade e faz questão de postar, de fazer de não sei o que, faz daquilo um evento, né? E não é assim que funciona, porque a glória tem que ser para o Senhor Deus e unicamente para Ele, né? Adorai ao Senhor em verdade e em espírito. Então, quem anda nos caminhos do Senhor, sim, esses serão salvos e participarão do reino de Deus. E no começo, lá no Velho Testamento, tinha a circuncisão, que era o quê? Era a aliança feita com Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo e a circuncisão era para que o povo lembrasse sempre dessa aliança, né? Então, quando as pessoas viam, né, os israelitas viam a circuncisão dos israelitas, sabia já que era o povo de Deus ali, já sabia que eram os israelitas ali, né? Mas a partir da morte de Cristo já não haveria necessidade daquilo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi pregado para todos, né? Não só para os israelitas, não só para os judeus. Jesus Cristo foi crucificado ali, ele padeceu para que todos, que aquele que nele crê, pudessem ser salvos, né? Inclusive você que está me ouvindo aí, você tem a oportunidade de salvação, basta crer no Senhor, basta entregar a sua vida a Ele. Ele morreu, Ele padeceu na cruz por amor de ti, por amor de você. Você está sofrendo aí, você acha que não vale nada, você acha que você não tem valor algum, que você não presta para nada. Pelo contrário, Jesus Cristo pagou um valor muito alto por você. Então, ele ama você sim, você tem um valor muito alto sim, não se menospreze. Ele te ama e ele quer te levar para o reino de Deus. E a partir do capítulo 3, solidariedade cristã.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domesticados da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, aqui Paulo está dizendo, né? Não adianta você viver de rituais, né? Tem muita gente que tem aquele costume, rituais. É que quando fala em rituais, as pessoas já pensam em coisas malignas. Rituais quer dizer o quê? Coisas que você costuma fazer sempre daquele jeito, né? Tem um termo correto no dicionário. Se você quiser, você pode entrar no dicionário aí e perguntar o que é ritual, né? Ele vai dizer aí. Então, mas as pessoas normalmente sempre levam para o lado mal, porque normalmente essas palavras são ligadas ao satanismo, né? Rituais, seitas, normalmente são tudo ligadas ao satanismo e não é assim que funciona, né? Essas palavras são palavras em português, cada uma tem um significado. Ritual é algo que você costuma sempre fazer daquele jeito. Então você tem um ritual. Meu ritual antes de dormir, por exemplo, eu tenho um ritual antes de dormir. Eu faço minha oração, obviamente, mas depois eu deito na cama sem travesseiro, corpo todo reto, com os olhos fechados ali, tento relaxar um pouco para daí então eu tomar minha posição antes de dormir, né? Então cada um tem um ritual. Seita, por exemplo, seita é o quê? É um conjunto de pessoas reunidas para um só propósito. Então, antes de falar qualquer coisa, antes de usar uma palavra achando que o seu significado é algo ruim, procure pesquisar primeiro para saber qual o real significado da palavra, porque muita gente distorce, né? Acaba ligando aquela palavra a um certo tipo de assunto e no final das contas faz uma mistura danada e todo mundo fica sem entender nada e acaba misturando. A questão é que naquela época os doutores das letras, né, que eram os líderes religiosos ali, né, os líderes das sinagogas que
que conheciam as leis, por exemplo, eles viviam de aparência. Eles seguiam as leis rigidamente, né? Literalmente, como estava escrito ali. Mas Paulo está mostrando aqui que não é bem assim, que sim, tem as leis e tal, mas ali eram as leis de Moisés, mas acima das leis de Moisés está Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo fala em seu coração, porque sim, Jesus Cristo fala conosco, né? Nós, os filhos de Deus, sim, Jesus Cristo fala conosco, seja através do Espírito Santo sussurrando em nosso ouvido, seja uma revelação durante um sonho, seja alguém falando durante um culto, uma missa, alguém, o líder religioso que estiver lá pregando, falar uma mensagem que acaba sendo direcionada para nós, seja um estranho no meio da rua, de repente ele pode usar para falar conosco. Então sim, Deus fala conosco e ele tem os seus meios para falar conosco. Tem gente que acaba, como se diz assim, tem gente que acaba, como que se diz, tem gente que acaba se tornando obsessivo com isso. Então, tipo, sonhei com tal coisa, mas o que será que quer dizer isso, que não sei o que. Não, nem todo sonho é uma revelação, peraí. Nós temos o nosso subconsciente, que fica com coisas guardadas ali durante a vida inteira, então pode misturar coisas. Esses dias mesmo eu tive um sonho que eu conversei com meu esposo. Aliás, quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, como que eu fui sonhar com isso? E falei pro meu esposo, ele deu risada, né? Então, assim, o nosso subconsciente, ele funciona o tempo todo, né? Principalmente quando a gente dorme. Então, tem gente que acaba sendo obcecado com certas situações. Não é assim. Se Deus lhe der uma revelação e você não entender, ele vai lhe dar a revelação dessa revelação, ou seja, ele vai lhe explicar o que é essa revelação, né? Lembra-se que Jesus, quando falava por parábolas, os apóstolos perguntavam a ele o que queria dizer essas parábolas, e ele explicava aos seus apóstolos o significado das parábolas. Então Deus não vai lhe dar uma revelação sem esconder o sentido dessa revelação, né? Ele vai lhe explicar. A questão é que naquele tempo os doutores viviam de aparências e eles queriam fazer com que as pessoas que estavam chegando naquele momento ali, né, que estavam começando o evangelho ali, seguissem literalmente. Então, no caso da circuncisão, por exemplo, eles próprios não eram circuncidados, mas queriam que os gentios, né, ou seja, as pessoas de fora, os estrangeiros, né, como diziam, que chegavam de fora, que se convertiam, né, ao Deus vivo, se circuncidasse. O que não fazia sentido, porque se o próprio líder religioso não é circuncidado, por que a pessoa que está chegando agora tem que se circuncidar? Para Jesus não vai fazer diferença isso. Que diferença faz a circuncisão para Jesus Cristo, né? Não faz diferença nenhuma, afinal de contas, ele padeceu na cruz, ele já pagou um preço muito alto por nós todos, né? Independente se circuncidou, se não circuncidou, né? Se crê no Senhor, se não crê no Senhor. Ele pagou um preço alto por todos, né? A vontade dele é que todos creiam nele, que todos o sigam, mas infelizmente nem todos seguirão. Mas ele pagou esse preço alto por todos nós. Agora, quem quiser realmente, quem quiser se aproveitar, não, que ficou uma frase meio esquisita, mas quem quiser agradecê-lo terá essa oportunidade, né? É só seguir o seu caminho que um dia estará no reino de Deus, né? Porque ele nos deu a oportunidade de sermos irmãos, né? Nos tornando filhos de Deus. Então, você também pode seguir esse caminho. É só aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e entregar a sua vida a Deus, que ele transformará a sua vida e a partir daí você sentirá a diferença que é viver nesse mundo como filho de Deus.
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Não sei onde ela está nesse momento, Senhor. Às vezes está trabalhando, às vezes está descansando, está nos seus afazeres domésticos, está estudando, seja onde for, Pai. Ela está precisando de uma palavra sua, de um consolo, Pai. Que a tua unção derrame agora sobre ela, Senhor. Que ela sinta o teu calor, Pai. Que ela sinta a tua glória derramando sobre o seu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Purificando de todo o mal, Senhor. Arrancando cada pedacinho que não lhe pertence, Pai. Tire todo o mal, Senhor. Tire toda enfermidade. Tire toda coisa ruim, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu psicológico, toque em seu emocional, toque em seu coração, Senhor. Abra seus olhos espirituais, Pai, para que ela possa ver o que é servir-te, Pai. Para que ela possa ver o verdadeiro mundo em que vivemos, Senhor. E tenha a oportunidade, Pai, de se livrar, de viver livre, Senhor. E tenha a oportunidade de participar do teu plano de salvação, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos cada vez mais de Tua presença, Senhor. Necessitamos cada vez mais de Tua direção, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.